Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de outubro de 2022. Hoje o Brasil realiza eleições gerais e eleitores voláteis de Simone Tebet e Ciro Gomes migram mais para Lula do que para Bolsonaro, aponta o Datafolha. Na véspera da ida às urnas, 13% dos eleitores afirmam que a escolha para presidente ainda pode mudar. Eleitores que declararam voto em Simone Tebet e em Ciro Gomes, mas não estão plenamente convictos da escolha, tendem a migrar para Lula e Bolsonaro se mudarem de voto. A fatia que iria para Lula é de 31%, tanto no caso de Tebet quanto no de Ciro, e é superior à parcela cuja opção é pelo atual mandatário. 15% dos eleitores de Tebet e 22% dos de Ciro vão para Bolsonaro eventualmente. Na simulação de primeiro turno feita pelo Instituto e divulgada neste sábado, Tebet passa Ciro, fica com 6% dos votos e ele com 5%. Lula lidera a eleição com 50%, seguido por Bolsonaro com 36%. O Lula tem chance de vencer já no primeiro turno, de acordo com as pesquisas, mas o Instituto diz que o cenário continua indefinido. Na véspera da ida às urnas, 87% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 13% afirmam que a escolha ainda pode mudar. Entre apoiadores de Lula, 91% se declaram convictos e, entre simpatizantes de Bolsonaro, a taxa é de 92%. Dos eleitores da candidata do MDB, 62% respondem que estão plenamente decididos a votar nela e 37% afirmam que pode mudar de voto ainda, na véspera da eleição, veja só você. Dos apoiadores do Ciro Gomes, os convictos são 58% e os que ainda podem trocá-lo por outro nome são 41%. De modo geral, entre os 13% de eleitores voláteis nesse ano, Ciro é apontado como plano B por 19%, Lula por 18%, Bolsonaro também por 18% e Tebet por 15%. O que chama atenção nesses números é o fato de que há 24 horas das eleições ainda há um contingente razoável aí de alguns milhões de eleitores que não sabem nem onde tem o nariz. É inacreditável que numa situação como a de hoje haja gente tão alheia à realidade, não é? Mas essa é uma das causas por o Brasil ser o que é. O Brasil é um país ainda subdesenvolvido, com tanta pobreza, com tanta fome, com tanta miséria, com tanta corrupção, porque o eleitor brasileiro, em parte muito expressiva, muito mais que esses 13%, é absolutamente infantil. A pergunta sobre o candidato que teria mais chance de receber o seu voto só é feita aos entrevistados que estão em dúvida sobre a decisão tomada até o momento da pesquisa e consideram a mudança. Imagine você mudar agora no último dia, como é que pode alguém tomar uma decisão dessa em cima da hora? Nesse recorte específico, a margem de erro dos valores relacionados aos eleitores de Ciro e Tebet é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos casos de Lula e Bolsonaro, são 2 pontos. O Datafolha diz que, ainda que as margens sejam mais amplas, os números são relevantes porque indicam tendências. O percentual de eleitores de Ciro que migrariam para Bolsonaro é numericamente superior ao registrado entre os simpatizantes de Tebet. Então, note-se que o Ciro Gomes, o discurso dele voltado para a extrema-direita, de certa forma tem funcionado. Ele perdeu votos em vez de ganhar, mas ele ganha um pouco mais de confiança
entre os fascistas, né? Aí é uma escolha do Ciro Gomes trocar o eleitorado de esquerda pelo eleitor fascista. É, e o percentual de eleitores de Ciro que migraram para Bolsonaro numericamente é numericamente superior ao registrado entre os simpatizantes de Tebet, que é de direita, não é? E o Ciro, que era de esquerda, não é? E é detectado no momento em que o ex-ministro faz acenos à direita, depois de passar a campanha distribuindo críticas em igual proporção a Bolsonaro e Lula. Alvo de ataques da esquerda pelos ataques ao Lula, o Ciro postou neste sábado nas suas redes sociais, no sábado passado, um pedido de voto em que usa como imagem uma foto sua ao lado de Bolsonaro, tirada durante o debate realizado pela TV Globo na quinta-feira, dia 29. Ou seja, por incrível que pareça, o Ciro Gomes, se bobear e tiver segundo turno, é capaz que apoie Bolsonaro. Foto postada na rede social de Ciro na manhã deste sábado com o texto: Bom dia, meu Brasil, amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que está afundando o nosso país. Segundo a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, aliados mais próximos do Bolsonaro elogiaram Ciro após o debate da Globo e disseram nos bastidores que uma eventual aliança no segundo turno só depende do pedetista, ou seja, acredite se quiser, Ciro Gomes, se tiver segundo turno, pode apoiar Bolsonaro. Senhoras e senhores, então aqui nós temos também uma outra notícia muito interessante, porque a campanha de Lula conseguiu derrubar 26 narrativas falsas no TSE e vê mudança no perfil dos ataques. Os auxiliares do Lula avaliam que as fake news agora são mais orgânicas. Desde o início da campanha eleitoral, a coligação do Lula derrubou no TSE 26 fake news contra Lula. São mensagens ligando o Lula à morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e ao PCC, montagem com Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, e áudio insinuando manipulação das pesquisas eleitorais para favorecer Lula, entre outros. Integrantes da campanha avaliam que, com relação a 2018, o PT conseguiu ser mais ágil para neutralizar os danos, embora tenha a percepção de que a equipe do presidente Bolsonaro tem evoluído das últimas eleições para cá. Em 2018, foi revelado um esquema de disparo de mensagens em massa que ensejou uma ação no TSE com pedido de cassação da chapa de Bolsonaro. O tribunal atendeu o pedido, mas emitiu alerta de que não toleraria a prática novamente. O núcleo montado pela campanha petista para acompanhar a disseminação de fake news pelo adversário enxerga um padrão mais orgânico na difusão de mensagens neste ano. Se antes era mais evidente a participação de robôs e perfis falsos, agora a mensagem é espalhada de forma mais natural, a partir de grupos de apoiadores organizados por aliados do presidente. E o agregador de pesquisas do Estadão mostra estabilidade da vantagem do Lula pelo Planalto e ele fica com 51% na média das pesquisas do agregador. Isso seria uma boa notícia se os agregadores de pesquisa tivessem uma base científica, não é? Na verdade, não é exatamente uma base científica, porque você leva em conta nesse agregador pesquisas fake, como a Pesquisa Paraná, e pesquisas de institutos renomados, ou seja, pode estar distorcida essa vantagem do Lula para menos ou para mais. Não é confiável você misturar todas as pesquisas e somar todos os resultados das pesquisas e dividir pelo número de institutos de pesquisa. Não é uma condição científica, é apenas uma curiosidade. E aliados de Lula sondam Simone Tebet por apoio ao Lula no segundo turno e ou um ministério num eventual governo Lula. O cacife político da MDBista cresceu no PT após o desempenho nas pesquisas e resposta a Bolsonaro sobre o assassinato de Celso Daniel.
E o Ciro Gomes rompe com a esquerda na campanha e deve perder a eleição até no Ceará, seu reduto eleitoral. Em última tentativa de concorrer à presidência, Ciro desidrata e perde aliados em redutos importantes para o partido. É algo absolutamente incompreensível como o Ciro Gomes, vendo o fracasso da sua estratégia, pisou cada vez mais fundo nela e por isso vai terminar a eleição em quarto lugar, provavelmente, segundo pelo menos o Datafolha. E IPEC e Datafolha dizem que entre 19 governadores, apenas 2 não lideram as pesquisas. Nos 17 estados em que o atual governante lidera, 11 deles aparecem dentro ou acima da pontuação necessária para vencer no primeiro turno. E no último retrato das disputas estaduais, às vésperas do primeiro turno, fornecido por pesquisas IPEC e Datafolha divulgadas entre quinta-feira e ontem, sexta-feira, na verdade, ontem, sábado, a maioria dos governadores que buscam a reeleição aparece na liderança. E Bolsonaro dribla o Centrão e insiste na radicalização. Com isso, o Centrão está pulando fora dele. O fato é que os aliados do Bolsonaro, eles vão fugir dele tão logo o resultado das urnas proclame a vitória de Lula. E o Bolsonaro perde a hegemonia digital e a esquerda auxilia Lula a equilibrar a disputa. O fato é que Lula conseguiu emparelhar com Bolsonaro na internet, um grande feito, porque o Bolsonaro há mais de uma década vem preparando as suas redes para um momento como esse, e a campanha do Lula, talvez devido até ao favoritismo dele, conseguiu emparelhar o Lula com o Bolsonaro nessa questão. Essa é uma grande notícia. E no Globo, casos de homicídio por motivação política marcaram reta final da eleição. Ao menos 4 casos foram registrados em diferentes regiões do país na campanha. O pior é que a violência bolsonarista vai até aumentar se houver segundo turno. E mesário é a palavra mais procurada no Google no Brasil nos últimos 7 dias. Isso se dá devido ao fato de que há preocupação de que bolsonaristas podem atacar mesários com violência. E pesquisas com cenários indefinidos contribuem para menor abstenção. Essa é uma grande notícia agora para o Lula. Quando as pesquisas às vésperas de uma eleição mostram cenários indefinidos, como o IPEC e o Datafolha, divulgados neste sábado, a tendência é que haja menos abstenções, porque o eleitor se sente mais estimulado a votar para fazer valer a sua vontade política. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.